Olá a todos, meu nome é Tarcísio, eu sou médico residente de psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Vou hoje trazer o tema fitoterápicos e psiquiatria. Eu apresentei esse tema na Jornada Pernambucana de Psiquiatria do ano de 2024. Tá? Eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. Bem, o uso de plantas com fins medicinais, com fins terapêuticos, é uma prática milenar. Desde o início das civilizações, as plantas foram utilizadas de forma terapêutica, né, de forma medicinal. E atualmente, uma das formas de utilizar as plantas com fins medicinais é através da fitoterapia. Né? As plantas têm o que se chama de princípio ativo. O princípio ativo seria aquela parte da planta responsável pela propriedade terapêutica. Esse princípio ativo, muitas vezes, ele é isolado e é acrescentada outras substâncias. E aí se faz grande parte das medicações que a gente utiliza na medicina. Quando esse princípio ativo ele não é isolado, ele se mantém junto com as outras propriedades da planta, do vegetal, aí sim temos o fitoterápico. Tá? O fitoterápico ele pode ser definido como simples ou composto. Simples quando é feito a partir de uma planta, composto quando é feito de mais de uma planta, duas ou mais. Eu vou trazer uma série de estudos, uma série de evidências científicas sobre os fitoterápicos na psiquiatria, mas uma coisa que eu reforço é que essas evidências, esses estudos, eles foram feitos com um controle rigoroso da qualidade do fitoterápico. Né? Então, a gente não pode, por exemplo, transpor o resultado desses estudos feitos com os fitoterápicos com um controle rigoroso de qualidade, da concentração de cada substância, a gente simplesmente transpor para uma realidade se a gente usar fitoterápicos que não tenha a mesma qualidade do estudo. Né? Então, para a gente transpor os dados que eu vou trazer para a prática clínica, a gente precisa garantir a qualidade do fitoterápico que a gente está usando. Tá? Outra questão importante é que algumas posturas diante dos fitoterápicos a gente não deve ter. Vou dar alguns exemplos. Assim. Uma é dizer assim, não, isso aí não serve para nada. Né? A gente não deve ter essa postura com os fitoterápicos porque pode ter um fitoterápico que tem evidência, e aqui eu vou mostrar em seguida alguns, e aí a gente vai deixar de prescrever para o paciente por um preconceito nosso, né? Por achar que nenhum possa funcionar. Também não dá para falar assim, não, agora eu só prescrevo fitoterápico. Não, porque eu estaria privando o paciente de outras medicações não fitoterápicas que teriam evidência para o paciente, né? E também uma postura que não é adequada é falar, não, isso aí é placebo, mas também não ajuda, mas também não faz mal. Isso não é verdade. Eu vou trazer aqui que existem alguns fitoterápicos que podem sim fazer mal, né? Então, qual é a postura que a gente tem que ter? Qual é a postura que a gente deve ter diante dessas medicações? A mesma postura diante das outras medicações. Vamos avaliar os estudos, vamos avaliar as evidências, o grau de evidência, a força de evidência. Vamos avaliar o paciente, se é um paciente que tem indicação dessa medicação ou não. E se decidirmos prescrevermos o fitoterápico, garantir a qualidade do produto. Tá? Então, a gente tem que ter, diante dos fitoterápicos, a mesma postura diante das outras medicações. Mas vamos começando aí a falar exatamente dos fitoterápicos. Bem, quando se fala de fitoterápicos e psiquiatria, sem dúvida, a medicação com maior evidência científica, certo? Dentre os fitoterápicos na psiquiatria é a erva de São João. A erva de São João, ela classicamente foi muito usada e ainda é, certo? Principalmente na Europa, tá? No continente europeu. Para vocês terem uma ideia, um dado de 1997, um dado mais antigo, mas só para ter uma noção,
mostra que em 1997, na Alemanha, a erva de São João foi 4 vezes mais prescrita do que a fluoxetina. Então veja a força que tinha em 1997 e até hoje continua sendo bastante prescrita, principalmente na Europa, tá? Para quadros de depressão unipolar. E aí a gente chega, né, na evidência, né, o CAMAT ele vai dar como grau de evidência A, sendo dado como recomendado em que situação? Na monoterapia de depressão unipolar de leve a moderada. Então vamos destrinchar cada palavra dessa. Então, em primeiro lugar, monoterapia. Então, não está recomendado fazer terapia adjuvante com a erva de São João. Tá? Por quê? Pelo risco de síndrome serotoninérgica, tá bom? Então, não combinar com ISRS, não combinar com dual, não combinar com tricíclicos. Então, não, pelo menos a recomendação é não fazer isso pelo risco de síndrome serotoninérgica. Estamos falando de depressão unipolar. Depressão bipolar não tem evidência que funcione e, além disso, existe o risco de induzir uma mania. Então também não iremos usar por isso. E depressões leves a moderadas, tá? Não usar em depressões moderadas a graves. Nas moderadas a grave, né? Muitas vezes a gente vai precisar combinar medicações, então não seria tão interessante a erva de São João. E também na moderada grave a gente tem outras medicações com N, ou seja, com os estudos com um número de pessoas maior do que da erva de São João, certo? Então a gente tende a optar pelas medicações não fitoterápicas nas depressões moderadas a grave. A dose a ser utilizada, 600 a 1.800 mg dia. O mecanismo de ação é um mecanismo similar aos tricíclicos, né? Então vai inibir recaptação de serotonina, noradrenalina e dopamina. Existe também alguma ação inibindo a interleucina 7. A interleucina 7 é responsável por estimular a liberação de cortisol. E aí, quando inibe essa interleucina, diminui a liberação de cortisol. Tá? Então, a gente sabe que o hipercortisolismo ele está associado a alguns quadros de depressão. Então, também poderia ter uma atuação além do mecanismo de inibir recaptação de serotonina, noradrenalina e dopamina, também diminuir ali a liberação do cortisol. Aqui é uma tabela que eu trago algumas interações medicamentosas da erva de São João. A erva de São João é uma medicação bem tolerada, pode dar algum grau de fotossensibilidade, tá? Mas o grande problema da erva de São João são as interações medicamentosas, né? A erva de São João vai induzir o citocromo P450 3A4. E quando ele induz esse citocromo, ele diminui as concentrações plasmáticas de uma série de fármacos, né? Então, vou citar aqui alguns, essa tabela mostra, né? Mas citando alguns, né? A gente lembra medicações da cardiologia, como a varfarina, né? Como a digoxina, como a atorvastatina, medicações que tratam HIV, o próprio anticoncepcional combinado oral. Então, ele pode diminuir os níveis séricos do anticoncepcional oral, diminuindo a eficácia. Tá? Então, a gente sempre tem que ficar de olho nas interações medicamentosas da erva de São João para poder prescrever com mais segurança essa medicação, se for o caso. Aqui eu trago um relato de caso a respeito da erva de São João, certo? Foi um paciente que utilizou a erva de São João para distúrbios do sono. Ele estava tendo insônia e aí ele usou o chá da erva de São João e terminou tendo uma lesão renal aguda, uma injúria renal aguda. Precisou fazer hemodiálise, então teve um agravamento do quadro, um agravamento importante, né? Precisou de hemodiálise. Depois ele recuperou a função renal, recebeu alta bem, mas eu trago esse slide principalmente para mostrar que aquilo que eu tinha dito, né? Os fitoterápicos eles não são isentos de efeitos adversos, ao contrário, eu trago aqui a injúria renal aguda
como podendo ser um efeito adverso da erva de São João. Agora, tudo que eu falar vai ter uma evidência menor do que a erva de São João, tá? A maior evidência realmente é a erva de São João, mas existem outras e eu vou citar aqui. Então, continuando nessa depressão unipolar leve a moderada, vai ter o açafrão, tá? O açafrão na dose de 30 mg é dado como provisoriamente recomendado, então um nível de evidência menor do que da erva de São João, como monoterapia ou terapia adjuvante na depressão unipolar leve a moderada. Então, reforço aqui que bipolar não entra, é depressão unipolar, e leve a moderada grave a gente não vai usar, tá? E aqui pode ser tanto em monoterapia quanto em adjuvância. Em geral, o açafrão vai ter boa tolerabilidade, pode ter alguns efeitos adversos menos importantes, por exemplo, efeitos gastrointestinais, pode dar uma certa estimulação mental, mas efeitos não tão importantes assim. A cúrcuma, ela também é chamada de açafrão da terra, tá? Então cuidado para não confundir. O açafrão é o açafrão que eu mostrei anteriormente e a cúrcuma é o açafrão da terra, tá? A dose seria de 500 a 1000 mg e assim como o açafrão é usado em monoterapia, é indicado, né, como provisoriamente recomendado, então grau de evidência igual ao do açafrão e menor do que a erva de São João. Então, provisoriamente recomendado para monoterapia ou terapia adjuvante de depressão unipolar leve a moderada. Tá? A cúrcuma ela costuma ter uma boa tolerabilidade, ela pode ter alguns benefícios adjuvantes em comorbidades inflamatórias. Então, se o paciente tem, além de depressão leve a moderada, unipolar, né? Além da depressão, ele tem outra comorbidade inflamatória, a cúrcuma pode ajudar nas duas patologias. Tá? A formação lipossomal é a mais recomendada por uma maior biodisponibilidade. A rhodiola também foi estudada, tá, para depressão unipolar leve a moderada e foi dado como não recomendada. Tá? Existe uma revisão sistemática positiva e uma nula, os estudos de pequena amostra, então a conclusão é não recomendar a rhodiola para depressão, tá bom? A lavanda ela foi estudada sim para depressão unipolar leve a moderada e foi dado como fracamente recomendado. Então, uma evidência mais baixa do que o açafrão, do que o açafrão da terra, que seria a cúrcuma, e do que a erva de São João. Então, é fracamente recomendado, evidência baixa, monoterapia ou terapia adjuvante na depressão leve a moderada, depressão unipolar, baseada em 3 revisões sistemáticas, ainda sem dados de meta-análise. Então, aqui realmente a evidência é bem baixa. A lavanda também foi estudada para transtorno de ansiedade generalizada, né? E teve um grau de evidência maior, né? Dado como provisoriamente recomendado como monoterapia ou terapia adjuvante no TAG, né? No transtorno de ansiedade generalizada. 3 revisões sistemáticas sustentam essa eficácia. Seria eficaz para sintomas somáticos como fadiga, como insônia, e a dose de 80 a 160 mg dia, se óleo essencial encapsulado, ou 500 a 1500 mg dia, se flor seca. A cava foi estudada para TAG e foi dado como não recomendado, tá? Seja monoterapia, seja em adjuvância. Teve em 2020 um grande ensaio clínico randomizado, multicêntrico, mostrando que a cava não foi superior ao placebo no TAG. Tá? Existe alguma evidência muito baixa para ansiedade aguda, mas é uma medicação que, além da evidência ser negativa para TAG e uma evidência muito baixa para ansiedade aguda, existem alguns riscos. Né? Então, pacientes hepatopatas poderiam agravar o quadro. Né? A gente tem relato aí de 15 a 20 anos atrás da cava causando insuficiência hepática aguda. Fica-se na dúvida se foi por uma cava de má qualidade, mas a princípio a gente tem que ter cautela em hepatopata e não combinar também com álcool ou com benzodiazepínicos, não fazer essa mistura. O ashwagandha foi estudada, foi dado como provisoriamente recomendado para TAG, seja monoterapia, seja em adjuvância. 3 ensaios clínicos randomizados sustentaram essa eficácia no TAG. A dose seria de 300 a 600 mg dia.
tem uma boa aplicação na insônia e no transtorno afetivo bipolar pode ter uma melhora cognitiva, né? Um efeito pró-cognitivo. A galfimia foi estudada para TAG, foi dado como fracamente recomendado, então um nível de evidência bastante baixo, com monoterapia no TAG. Tá? 2 revisões temáticas embasam essa recomendação. A dose seria de 350 a 750 mg 2 vezes ao dia. A camomila foi estudada para TAG, foi dado como não recomendado em monoterapia para TAG. 2 revisões sistemáticas, sendo uma positiva e uma neutra, a conclusão é de não recomendar. O CAMAT, né, que essas recomendações, né, eu estou trazendo muito com base no CAMAT, ele fala que pode ser o chá de camomila usado, certo, para uma ansiedade de forma adjuvante, no sentido de diminuir um pouco aquela ansiedade mais aguda, numa intervenção de baixo custo, tá? Então, o chá de camomila poderia sim ser utilizado como uma intervenção de baixo custo, mas a evidência disso é bem baixa. A ginkgo biloba foi estudada, né, na esquizofrenia, foi dado como fracamente recomendado, sempre uso adjuvante na esquizofrenia, tá? Nunca substitui os antipsicóticos e mesmo assim, mesmo em adjuvância, a evidência é baixa. Tá? Meta-análises mostram evidência para os sintomas totais e negativos na esquizofrenia, mas é principalmente para os sintomas negativos. Tá? A dose seria de 120 a 360 mg por dia. A ginkgo biloba tem um papel potencial em sintomas negativos de cinesia tardia e cognição nessa população. A gente sabe das dificuldades de tratar esses sintomas na população dos pacientes que têm esquizofrenia, né? Sintoma negativo muito difícil, cognição muito difícil, e o ginkgo biloba pode ter um papel potencial nisso, tá? Lembrar que o ginkgo biloba tem um efeito anticoagulante, propiciando aí riscos de sangramento importantes. A ginkgo biloba foi estudada para TDAH e foi dado como não recomendado. Tá? 2 revisões sistemáticas sustentam essa não recomendação. Pode até melhorar alguns índices cognitivos, alguns índices comportamentais em alguns indivíduos, mas para TDAH foi estudado e foi dado como não recomendado. Então, agora falando das mensagens para levar para casa, né? Então, basicamente, dos transtornos psiquiátricos que têm evidência para fitoterápicos, nós temos a depressão e a ansiedade. A esquizofrenia com evidência baixa, tá? Basicamente é isso. E aí eu vou começar falando do transtorno depressivo maior. Agora eu vou falar dos transtornos, falar aquilo que a gente precisa levar para casa, tá? Então, vamos lá. Falando do transtorno depressivo maior, nós estamos falando então da depressão unipolar. Depressão bipolar não entra. Lembrando que estamos falando da depressão leve a moderada a grave, nós não vamos utilizar fitoterápicos. Vamos lá. Então, erva de São João, dado como recomendada, a maior evidência que temos em monoterapia. Lembrar dos riscos de interações medicamentosas, lembrar dos anticoncepcionais orais combinados, lembrar das medicações da cardiologia, varfarina, atorvastatina, digoxina, lembrar das medicações para HIV. Açafrão e cúrcuma, que seria o açafrão da terra, provisoriamente recomendado. Lembrar que o açafrão tem efeitos gastrointestinais, pode dar uma ativação mental, e a cúrcuma tem benefícios em comorbidades inflamatórias. Lembrar que a cúrcuma a gente sempre vai optar pela formulação lipossomal. A lavanda foi dada como fracamente recomendada e a rhodiola dado como não recomendado. Agora falando do TAG, transtorno de ansiedade generalizada, então a lavanda e a ashwagandha são provisoriamente recomendados. Lembrar que a lavanda é eficaz em sintomas somáticos, insônia e fadiga, e a ashwagandha, benefícios na insônia, e pode a ashwagandha ter um efeito pró-cognitivo no TAB. A galfimia, sendo fracamente recomendada em monoterapia, a cava foi estudada, foi dada como não recomendado. Lembrar que na ansiedade aguda a gente poderia utilizar, mas com baixa evidência. Cautela em hepatopatas, cautela em usuários de benzodiazepínicos e não utilizar junto com álcool. Camomila foi estudado, foi dado como não recomendado.
Esquizofrenia, ginkgo biloba foi estudado, foi dado como fracamente recomendado, sempre usar como adjuvante, nunca substituir os antipsicóticos. Potencial benefício nos sintomas negativos de cinesia tardia e cognição nessa população. Lembrar que sempre tem os efeitos anticoagulantes, né? Colocando o paciente em risco de sangramentos importantes. Ginkgo biloba foi estudada no TDAH e foi dado como não recomendado. Essas foram as referências que eu utilizei para essa apresentação. Muito obrigado a todos.